Bom, bom dia, que eu não estou almoçado. Boa tarde para quem já almoçou. Só estou querendo ver aqui se eu consigo. Vocês estão vendo a minha apresentação, né? E hoje nós vamos falar aqui de aproximações e distanciamentos entre contabilidade e direito tributário. É, Como se sabe, a contabilidade, né, tem por objeto o reconhecimento, mensuração e divulgação dos fenômenos que podem impactar o patrimônio de uma entidade, ao passo que o direito tributário tem por objeto o tributo, que é a obrigação legal do contribuinte de transferir parte do patrimônio aos cofres públicos. A contabilidade e o direito tributário eles caminham juntos há muito tempo e têm uma relação íntima de muitos anos. Do ponto de vista legal, merecem atenção algumas leis. A Lei 6.404, que é lá de 76, que buscou sistematizar as normas contábeis brasileiras, a famosa Lei das SA, e logo na sequência já veio o Decreto-Lei 77, que buscou adequar a legislação fiscal às normas contábeis, e criou um modelo meio que de dependência parcial, uma relação muito íntima entre o lucro contábil, que é o resultado contábil, o lucro societário, e o lucro fiscal. Naquela época veio o LALU, né, que é o livro de apuração do lucro real, que é a apuração da base de cálculo do imposto de renda e, consequentemente, da contribuição social, dependeria parcialmente do lucro contábil. Então, o lucro contábil é o termo inicial de apuração do lucro real. Então, o lucro real é o lucro líquido ajustado pelas adições, exclusões e compensações que estão previstas na legislação tributária, e depois desses ajustes acha aí a base tributável para fins de imposto de renda e contribuição social. Esse modelo de dependência parcial da contabilidade também se estendeu aos outros tributos, como PIS, COFINS, ICMS e ISS, mas o que a gente viu na prática é que até 2007, ou seja, durante mais ou menos 30 anos, existia uma enorme influência do direito tributário nos registros contábeis. A contabilidade ficou meio que mercê da legislação tributária. Isso aconteceu até a convergência das regras contábeis brasileiras com as normas contábeis internacionais, né, o IFRS. Então, a Lei 11.638 de 2007 é um marco na contabilidade e praticamente mudou todas as premissas, princípios contábeis que até então eram adotados no Brasil. Logo na sequência, essa mudança foi tão profunda que logo na sequência foi instituído o regime tributário de transição, o RTT, que instituiu o princípio da neutralidade fiscal. Então, as regras contábeis tinham balanço contábil e as regras fiscais era apurado paralelamente. E, para finalizar o quadro das legislação mais importante, veio a 12.973 de 2014, que disciplinou os efeitos, né, tributários dos novos critérios contábeis. Então, o que precisa ficar muito claro ao se tratar dessa primeira visão de relação de contabilidade com o direito tributário é que são duas ciências que são ontologicamente distintas, com funções distintas, com princípios distintos, mas que apenas se comunicam. A contabilidade, hoje, pós-IFRS, as três funções dela mudaram muito em relação ao passado, o que pode mostrar um certo distanciamento maior entre eventos contábeis com eventos tributários. Então, por exemplo, a função de reconhecimento, que era muito impactada pelos negócios e atos jurídicos, agora na contabilidade prevalece a essência econômica sobre a forma jurídica. Os critérios de mensuração, que era custo histórico, passou agora na contabilidade, levar em conta valor justo, valor presente, depreciação efetiva de bem, vida útil efetiva, né? E, por fim, a divulgação das demonstrações financeiras, que exerciam um certo papel secundário à mercê do direito tributário, hoje ela ganha um papel de destaque na contabilidade, porque a partir desse retrato mais fiel econômico, levando em conta os fluxos de caixa futura, que a contabilidade apresenta um melhor quadro para a tomada de decisões dos empresários. Então, o que a gente precisa ver? Que hoje a contabilidade e o direito tributário, enquanto ciências diferentes, podem, na hora de qualificar um determinado fato econômico, existir
uma aproximação, ou seja, ambas as ciências qualificam aquele fato com o mesmo resultado, é uma receita tributável, é uma receita contábil, é uma despesa contábil, é uma despesa tributária, ou pode existir um distanciamento, ou seja, a norma fiscal ela se distancia e trata de forma diferente da contabilidade. Isso não é um choque, é justamente em razão da diferença de métodos de avaliação e qualificação dos eventos que existem entre contabilidade e direito tributário. Na prática, hoje os tributos, eles são praticamente todos os principais tributos sujeitos ao lançamento por homologação. Então, cabe ao contribuinte, antes de qualquer fiscalização, antes de qualquer iniciativa do fisco, apurar. Então, o contribuinte que vai analisar quais são os ajustes que ele entende necessários. Quando ele acha que uma despesa é dedutível, não faz ajuste. Quando acha que é indedutível, adiciona. Quando ele acha que algo não é receita, exclui, e assim por diante. E essa apuração está sujeita à fiscalização, que normalmente ocorre no prazo final, aos 44, 45 do segundo tempo, depois de 5 anos, quase 5 anos, e aí pode vir o quê? A discordância do fisco em relação a esses ajustes, por achar que aquilo deveria ter dado um outro tratamento, e aí que rolam as grandes discussões no âmbito tributário, se uma receita é ou não tributada, se uma despesa é ou não dedutível ou indedutível, e quem vai acabar decidindo isso é o CARF, e depois para frente, eventualmente, o Poder Judiciário. Então, feito aqui a esclarecimento inicial, vou passar agora alguns casos e alguns assuntos que eu selecionei aleatoriamente para a gente ver esses distanciamentos entre contabilidade e direito tributário e como que a jurisprudência está qualificando esses fatos tributários para fins fiscais. E tem dois principais que eu acho que são casos muito bons que poderiam ser um grande guia para evitar e até mesmo para solucionar litígios que diz respeito a ajustes e distanciamentos entre contabilidade e direito tributário. O primeiro é um acórdão de 2017 da Câmara Superior, é o caso Vivo. O que era essa situação prática? A Vivo tinha adquirido uma empresa com ágio e amortizou o ágio depois de incorporar fiscalmente a 1,60 avos, como determinava o decreto-lei. Ocorre que a CVM, para essa operação, tinha instituído um prazo de amortização contábil de 85 meses. Então, a questão é o que prevalecia, a regra contábil ou a regra fiscal. Câmara Superior, no caso, entendeu que aplicava 1,60 avos, justamente porque o direito tributário tinha um tratamento próprio que prevalece em relação ao prazo de amortização contábil. Então, aqui, o que ficou, que é bom fixar como premissa aqui, é que a própria jurisprudência administrativa entende que prevalece sempre a lei fiscal e não a lei regulatória, a norma regulatória, quando dá tratamento específico que repercute para fins tributários. E um precedente do Supremo, que é muito usado por advogados e muito usado por juízes e julgadores, é o tema 283, em repercussão geral, quando o Supremo analisou o conceito de receita tributária para fins da não cumulatividade do PIS e COFINS, e aqui é uma passagem muito bacana e feliz, que o Supremo fala que a contabilidade constitui mera ferramenta utilizada para fins tributários, mas existem conceitos próprios do tributário que podem se distanciar dos conceitos contábeis. E é o caso, por exemplo, do conceito de receita para fins tributários, que é um pouco menos abrangente que o conceito de receita para fins contábeis. Então, nesse caso aqui, prevaleceu que receita bruta pode ser definido apenas como os ingressos financeiros que se integram no patrimônio da empresa como um elemento novo, fruto de alguma ação da empresa. Precisa diferenciar, né, o que é uma receita enquanto decorrência de um ato da empresa e o que seria uma receita contábil que vem fora da empresa, que é uma mera transferência de patrimônio de outro para outro. São conceitos diferentes, e aqui era o caso, esse tema 283, é aquele caso da incidência do PIS/COFINS não cumulativa sobre cessões de créditos, de transferência de crédito CMS, nesse caso prevaleceu o entendimento que não era uma receita tributável, ainda que a contabilidade qualificasse como receita para esse fim. Então, esse aqui é um precedente parâmetro, vamos dizer assim, para casos em que se discute o conceito de receita.
E aqui agora eu vou fazer uns 5 temas que eu acho que são temas do momento, que estão diretamente relacionados a essa divergência de qualificação que se dá em relação ao ingresso financeiro no patrimônio da empresa para fins contábeis e para fins fiscais. Primeira questão, ainda mais na pandemia, apareceu muita discussão, e já tem casos no CARF, é o perdão de dívida. Se aquele redução do seu passivo, se aquilo é tributável ou não. Antes da IFRS, o perdão de dívida não tinha uma regulamentação contábil. O que existia era uma previsão na lei das SA que doação você registrava contabilmente em conta de reserva. Então, não transitava em resultado, e isso fazia com que alguns contribuintes sustentassem que aquilo não era uma receita tributável. Pós-IFRS, o grande problema, e é o que costuma levar ao entendimento das autoridades fiscais em prol da tributação do perdão de dívida, é que a norma contábil passou a tratar contabilmente o perdão de dívida enquanto receita contábil. Então, na Câmara Superior, que é esse segundo precedente à esquerda, prevaleceu o entendimento que a redução do passivo sem uma contrapartida em ativo, aquilo aumenta o patrimônio da pessoa jurídica na forma de receita, e essa receita deve ser tributada para PIS e COFINS. Há um precedente da turma baixa, que é esse primeiro aí, em sentido contrário, que fala que a mera redução de passivo, conquanto seja relevante para a apuração da variação do patrimônio líquido para fins contábeis, não se caracteriza como receita tributável. E aqui levou em conta esse acórdão justamente aquele precedente, a mesmo racional do precedente do Supremo, que o perdão de dívida não é uma receita da empresa no sentido tributário, no sentido legal da legislação tributária, porque aquilo é um elemento, é um ingresso, mas não vem de um elemento da empresa, enquanto contraprestação de alguma coisa que a empresa produz, mais do que faturamento, mas vem de fora, né? É uma mera liberalidade do credor e que tem um efeito no patrimônio líquido da empresa, mas não a ponto de caracterizar uma receita tributária para fins de PIS e COFINS. E tem que lembrar que para PIS e COFINS, a própria lei do não cumulativo fala que a denominação contábil, portanto, a própria qualificação contábil não é determinante para caracterizar o que integra ou não a base de cálculo dessas contribuições. Já o tratamento de perdão de dívida no âmbito do IRPJ-CSLL tem que ser analisado sob um outro viés. Por quê? Porque para quem está no lucro real, o perdão de dívida, para quem está no lucro real, a perdão de dívida você tem que ver para as duas pontas, né? Para quem recebe e para quem concede. Para quem concede, existe uma súmula que fala que aquilo não cai na regra de PDD, que é uma despesa operacional. Por quê? Porque você, às vezes, concedendo perdão, você consegue o caixa de uma dívida que poderia até ser inadimplida no futuro. Já para quem está no lucro presumido, prevaleceu o entendimento que o perdão de dívida no lucro presumido, ou a receita oriunda dele, a receita contábil oriunda dele, para fins de IR, não tem um tratamento igual ao PIS/COFINS, porque o IR e a CE, o IR, por consequência, CS, tem por fato gerador o acréscimo patrimonial. Então, aquele elemento positivo abrange mais do que receita. Então, é um ganho contábil que também repercute no patrimônio jurídico da empresa. Então, portanto, o IRCS teria sim que ser tributável no perdão de dívida, ao contrário da possibilidade de sustentar PIS/COFINS. Tem um outro caso interessante que envolve distanciamento de contabilidade e direito tributário, que é o caso múltiplos, que diz respeito ao momento de tributação da receita. Aqui é a avaliação do princípio da competência, né, para fins tributários. Então, qual que é o caso múltiplos? A múltiplos, ela gerencia, administra pontos de fidelidade. Então, como é que funciona? O cliente faz uma compra, recebe pontos da pessoa que vendeu uma geladeira, uma passagem aérea, então vai lá, dá pontos para ele, e ao conceder pontos para o cliente, ela paga esses pontos para múltiplos. A múltiplos recebe aquele dinheiro
e atrai para ela a obrigação de conceder o prêmio quando o consumidor faz o resgate ou quando ele perde o direito de fazer o resgate por decurso de prazo. Fiscalização entende que já no momento do mero recebimento já teria que tributar a receita, porque aquilo seria um sinal de disponibilidade econômica, né, daquele numerário. Aquilo já entrou em caráter definitivo no patrimônio da Múltiplos. O contribuinte diferia a tributação, porque ele entendia, num primeiro momento, que aquilo era um adiantamento, porque aquele valor está atrelado a uma obrigação futura de usar parte desse caixa, se não todo o caixa, para pagar e disponibilizar o prêmio para o consumidor. E aqui é engraçado que tem dois precedentes da própria turma que na época eu julgava. O primeiro foi favorável ao contribuinte por maioria de votos, no sentido de que prevaleceu o entendimento que aquilo era uma receita que poderia ser diferida, inclusive com previsão na própria regra de interpretação do CPC, que fala de contrato de cliente, que permitiria esse diferimento. Então, e aquilo não teria como tributar agora em função do princípio, né, de confrontar sempre a receita com a despesa que é inerente à tributação da renda. Por outro lado, logo depois, 3 meses depois, por voto de qualidade que até então existia no CARF, prevaleceu a tese fazendária, no sentido de que, aos olhos da própria resolução contábil, que fala de momento de realização da receita, aquele recebimento por si só já caracterizava definitividade do ingresso do numerário ao patrimônio da Múltiplos. Então, era caso de já tributar, já oferecer essa receita à tributação, então logo recebesse isso. Por outro lado, a contrapartida da obrigação seria equivalente a uma provisão, e a provisão é indedutível. Então, são essas as discussões. Provavelmente esse tema vai chegar na Câmara Superior em breve, que vai dar a resposta final do momento da tributação, nesse caso concreto, em breve. Outro caso interessante que apareceu, que envolve essa relação de direito tributário e contabilidade no CARF, são esses ajustes contábeis decorrentes de teste de adequação de passivos, que principalmente as empresas asseguradoras, entidades de previdência complementar estão sujeitos. Como se sabe, a regra fiscal, existe uma lei geral que fala que as provisões são indedutíveis, salvo as provisões técnicas justamente de seguradoras e entidades de previdência complementar, dentre outras. Porque a ideia aqui, o principal componente de uma empresa desse porte, desse ramo, é você fazer frente aos futuros sinistros e garantir, né, a solvência dos planos previdenciários, dos seguros de vidas que são contratados, etc. e tal. Então, grande parte do passivo dessas empresas são as provisões técnicas. Então, a lei fiscal permite a dedutibilidade desde sempre desse tipo de provisão. Aí o que vem? Vem o CPC 11, que fala de contratos de seguro, e para adequar a nova legislação contábil, institui um cálculo mínimo que as seguradoras têm que fazer em face dessa provisão técnica. Então, a partir do TAP, se é constatada a insuficiência do cálculo de provisão, a seguradora cria uma conta contábil de ajuste do TAP, né, e faz um provisionamento complementar. O fisco entende que isso, por ser decorrente das novas práticas contábeis, e no momento era o RTT, não tinha que ter efeito fiscal, logo glosou a dedução dessa parcela. E a empresa, por sua vez, alega que aquilo não é alteração de critério contábil, é sim mudança de mera estimativa, então nem estaria sujeito ao RTT. Independentemente disso, a própria lei fiscal, nesse caso, tem um distanciamento dessa regra, porque a lei fiscal permite, já por si só, a dedutibilidade desse tipo de dispêndio. Prevaleceu, no caso, esse entendimento, ou seja, favorável à seguradora, de que, ainda que esse ajuste seja decorrente de um novo CPC, a própria lei fiscal prevalece quanto ao tratamento fiscal em prol da dedutibilidade desse complemento de provisão. Seguindo aqui,
Esse é um caso muito interessante também, que provavelmente agora vai chegar muito no CARF, e pode ser que eu esteja errado, mas esse foi o primeiro caso que eu tive conhecimento, que é ainda um cenário de dedutibilidade do ágio, já pós CPC 15, né, pós lei, pós IFRS, mas antes das alterações da legislação tributária do ágio, que aconteceu com a 12973, que a 12973 buscou maior aproximação ao conceito contábil de ágio. Mas nesse caso específico, a Camil fez um investimento com ágio. Para fins fiscais, o ágio estava suportado num laudo, né, fiscal, um demonstrativo, que o fundamento apontava ser rentabilidade futura da investida, amortizou, começou a deduzir fiscalmente o ágio a 1,60 avos, como previa o decreto-lei com a redação anterior. A fiscalização, porém, percebeu que, para fins contábeis, houve um lançamento, o registro dessa aquisição levou em conta o PPA, né, que é o preço de alocação do preço de compra, né, do investimento, e já adotava aquela ordem de preferência na alocação do ágio. Então, para quem não lembra, a lei fiscal, o fundamento era a critério do próprio investidor, né, e não tinha ordem de preferência, era subjetiva essa análise, bastava um demonstrativo. A lei contábil, porém, fez uma ordem de preferência de alocação. Então, o PPA era obrigado a quantificar quanto que tinha de mais-valia, né, e intangíveis naquela parcela do sobrepreço, né, do excedente que foi pago em relação ao valor patrimonial. Então, para fins contábeis, a Camil, ela alocou parte daquele ágio fiscal que era da rentabilidade futura, alocou parte para mais-valia de ativos e para intangíveis. Então, a questão, o que a fiscalização alega no caso é, ora, não tem como existir dois fundamentos diferentes. O que prevalece é a norma contábil, porque ela é a ciência apta para fazer o registro econômico do ágio que foi pago. Então, se o próprio PPA fala que parte é mais-valia e parte é intangível, isso não é rentabilidade futura. Se essa parcela não é rentabilidade futura, você não poderia ter deduzido nos termos que você fez. Lembrando aqui que o grosso era terreno, que nem estaria sujeito à depreciação, e o intangível, que também não teria efeito fiscal. Então, glosou essa parcela. O contribuinte, por sua vez, ele alegou nesse caso que, naquele momento, existiam dois conceitos diferentes de tratamento do ágio. Existia o que? Um distanciamento entre a regulamentação fiscal do direito de amortização ao ágio e a regulamentação contábil de como lançar isso na contabilidade. Um julgamento bem interessante, mas que prevaleceu por qualidade de votos na época, o entendimento favorável ao fisco, ou seja, não seria possível, mesmo juridicamente, você não levar em conta o que você mesmo contabilizou e como você segregou o sobrepreço que você pagou naquele investimento. E aqui, senhores, eu poderia falar muita coisa, mas como o tempo é curto, eu estou procurando, e esse é um último slide que eu vou falar desses cases, que é justamente para mostrar como é comum e como a tendência é aumentar cada vez mais os casos de distanciamento, os ajustes, né, discussão do que pode ser ajustado ou não em relação à parte fiscal da parte tributária. Aqui é um caso recente da Odebrecht, que envolve pagamento, né, de suborno e propina por subsidiária no exterior. Então, o primeiro ponto aqui que se discute antes disso, já existem precedentes no CARF, dos quais eu concordo, que pagamento de propina por empresa brasileira registrada na contabilidade de forma simulada, né, então simulando serviço, dissimula-se o pagamento de propina. Se o fisco descobre, aí pode se valer de todos os meios de prova, inclusive delação premiada, aquela despesa é indedutível. Tem doutrina que fala que a dedutibilidade ou não da despesa é objetiva e não subjetiva, e como aquela propina trouxe receita para a empresa, aquilo seria necessário. Não concordo, para mim, o próprio direito já qualifica aquele tipo de pagamento como crime, como algo estranho à liberalidade, como algo proibido, e aquilo não tem como se enquadrar juridicamente como necessário, né?
Então, já tem precedentes da indedutibilidade para fins da legislação interna. Aqui o caso é interessante porque nesse precedente, o que se discute é que era a Odebrecht pagava propina por meio das subsidiárias que ela tinha no exterior, aqueles contratos que eram feitos com empresas estrangeiras. Então, o que é interessante aqui é porque agora, ao contrário do lucro real, que você tem que apurar a partir do lucro líquido com os ajustes necessários, a tributação sobre o resultado do exterior, a própria lei fala que a base é o lucro líquido, ou seja, existe uma remissão ao conceito contábil. O lucro líquido é o quê? O lucro contábil. Então, a propina para fins contábeis é despesa. Então, independentemente de para fins jurídicos da legislação interna essa despesa ser indedutível, para fins de lucro no exterior, é isso que muito se discutiu, por mais preconceito que possa ter, o julgador ele tem que aplicar a lei, e justiça a gente não tem que fazer justiça, quem faz justiça é a filosofia, e a lei fala que se tributa o lucro líquido. Então, o argumento do contribuinte era, olha, aquela despesa, independentemente de ser para quem que foi, a que título for, é uma saída de caixa, não é para sócio, reduzir o patrimônio, aquilo é despesa contábil. Então, aquilo impacta, sim, o lucro líquido. Não prevaleceu esse entendimento por qualidade. A tese fazendária para esse tipo de ajuste foi feita. Então, o que prevaleceu foi o entendimento de que o fisco tem poderes para reapurar o lucro líquido e que irregularidades contábeis permitem um ajuste. E aqui é um caso que poderia gerar muita discussão, porque já envolve um primeiro grande questão, que é até que ponto o fisco brasileiro tem poderes para reapurar lucro líquido, quando a própria lei fiscal fala que o lucro líquido é o lucro líquido apurado segundo as normas do país do exterior. Então, já existe um grande ponto aqui, até que ponto o fisco pode ou não pode fazer esses ajustes. E para resumir, que eu sei que meu tempo já está curto, prevaleceu o entendimento que o fisco tem poderes, que aquilo foi comprovado, que a simulação contábil, nesse caso, pode aumentar o lucro tributável. Então, Ronaldo, acho que eu já estou aos meus 48 aqui, não teremos prorrogação porque precisamos almoçar. Eu encerro por aqui e agradeço muito a oportunidade aí que foi concedida por vocês. O evento está muito bacana, viu?